quero contar essas duas histórias. Certo dia, uma mulher de um dos membros da comunidade dos profetas suplicou a Eliseu. Vou ler de novo quem era essa mulher. Ela fala um relatório de quem ela era, aonde ela pertencia. Aí diz assim: certo dia, a mulher de um dos membros, o que ela era? Mulher de um dos membros da comunidade dos profetas, suplicou a Eliseu. Então, ela viveu um ambiente profético. Ela vivia num ambiente onde as pessoas serviam o altar. Ela vivia num ambiente sacerdotal. E a Bíblia diz que ela suplicou a Eliseu. Ela sai da casa dela e vai até o profeta Eliseu e diz: o teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. Aí dá o relatório do esposo. Meu marido servia essa casa. Meu marido sempre foi fiel a este lugar. Este lugar é especial. E ele serviu a ti, profeta Eliseu, meu Senhor. E agora eu quero vir até ti com muito respeito. Dizer sim que ele temia ao Senhor. E agora, porém, meu marido tinha uma dívida. E veio um credor que está querendo levar os meus filhos, meus 2 filhos, como escravos. Diga assim para mim: quem serve a Deus não terá filhos escravos. Entenda essa palavra que eu estou te largando hoje, é profética. Quem serve a Deus não terá filhos escravos, filhos pobres. Diga assim: meus filhos não serão escravos e nem pobres. Amém por isso? Entra nessa unção, nesse manto, que eu quero que você entenda isso. Porque se você permitir, o teu filho vai ser empregado, não vai ser patrão. Mas se você não permitir e você servir a Deus, o seu filho vai ser um grande empreendedor. Seu neto vai ser um empreendedor, uma empreendedora, ou um profissional liberal, um profissional forte. E eu quero só que você entenda onde começa tudo isso. E ela faz o relato e diz: agora eles querem levar meus 2 filhos como escravo. Presta bem, olha aqui comigo. Passa para agora. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Como eu posso te ajudar? Eu faço a pergunta para ti: como eu posso te ajudar? Ela respondeu: a tua serva não tem nada além de um pequeno jarro de azeite. Olha que pergunta e que resposta. Ela podia falar: eu preciso que pague a dívida. Eu preciso de... tu me arruma uns 5, 6 talentos, que é a dívida do marido. Eu preciso que o senhor me dá, fala lá com os caras para fazer uma parcelada, para não levar meus filhos. Não, irmão. A resposta dela é totalmente antagônica àquilo que eu e você pensa. Ela disse: eu não tenho nada além de um pequeno jarro de azeite. Ele não pediu o que ela tinha. Ele pediu como eu posso ajudar. Diga assim: a melhor ajuda que se recebe não é quando se pede, mas quando se oferece. Nunca seja tolo de sair pedindo ajuda, mas ofereça o que você tem. Na sua vida, aprenda isso, que o pobre sempre pede, mas a mentalidade daquela mulher, ela não titubeou na hora, ela não perdeu a oportunidade de falar: eu não tenho nada além de um pequeno jarro de azeite. Por quê? Ela deu a pista. Diga assim, diga comigo: quem conhece o altar sabe da pista. Conhece o GPS de Deus. Entende os propósitos de quem Ele é. Não vive aí mendigando o pão. Não vive aí murmurando e reclamando da vida.
ela só aponta uma coisa. Só que olha como que é um servo de Deus e como é que eu quero que hoje você mude a sua mentalidade para que teus filhos tenham uma nova mentalidade, como diz Romanos capítulo 28, versículo Romanos 12, 2, que diz assim: não conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação da vossa mentalidade. Então, uma mente de Cristo, uma mente diferente, uma mente de milagre, pensa diferente de uma mente de escassez. Então, toda mente escassa, ela sempre pensa que alguém tem que me dar alguma coisa. Mas uma mente próspera não pensa assim. Ninguém tem que me dar nada. Eu só preciso mudar a visão. Olha aqui comigo. Então Eliseu disse: vá pedir emprestadas, olha aqui, vasilhas vazias a todos os vizinhos, e não mais peça muitas. Mais peça quantos? Muitas. Uma coisa interessante, aí em 2 Timóteo capítulo 5, versículo 8, diz assim: aquele que não cuida dos seus, e principalmente os da família, é pior que o incrédulo e nega a fé. Quando a gente aprende a cuidar dos nossos, pensa bem, nosso, quem é nosso? Nosso vizinho, nosso amigo, nosso frentista, nosso padeiro, tudo aquilo que chama de seu, tu tem que cuidar. A Bíblia diz: se você não cuidar, você nega a fé. E você precisa cuidar, não é mas o principal de cuidar é da sua família. Porque se você não cuida disso, você é pior que o incrédulo e nega a fé. Então, eu tenho fé, mas não cuido de ninguém, não quero saber de ninguém, eu só quero saber da minha vida. Espera um pouquinho. Que mentalidade é essa? E eu vejo esse homem que faleceu e deixou dívida, e deixou um problema, com uma coisa muito importante aí, um fator muito interessante. Ele tinha um bom relacionamento com a vizinhança. Seus filhos e a sua esposa eram amigos dos vizinhos. Tem gente que não suporta o vizinho, odeia o vizinho, torce para o vizinho mudar ou quer vender a casa para não ficar perto do vizinho. E se mudar em outro lugar, vai ter raiva do vizinho porque é vizinho. Então, o problema não é quem é o vizinho, o problema é ser vizinho. Então, essa pessoa tem que comprar um sítio lá no Cafundé do Ju, na fazenda, e não ter vizinho. Porque é uma pessoa que não suporta, não quer cuidar de ninguém. Mas ela quis cuidar do vizinho, e cuidava do vizinho, e ela saiu pedindo vasilhas. E aí todo mundo foi emprestando vasilha, emprestando vasilha, emprestando vasilha, emprestando vasilha. E ela voltou para casa, e os filhos dela começaram a emprestar vasilha dos vizinhos. Depois, entre em casa com os seus filhos. Diga comigo: minha casa é um lugar de multiplicação. Diga: minha casa é um lugar de riqueza. Diga: a minha casa é um lugar de milagre. Diga assim: a minha casa é um lugar onde Deus multiplica minha riqueza. Não é no trabalho, é em casa. E ele diz: derrame daquele azeite em cada vasilha e separe os que você for enchendo. E ela foi embora, fechou-se em casa. Aonde ela fechou? Em casa, com seus filhos, e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam, que os filhos traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Ele, porém, respondeu: já acabaram. Então o azeite acabou. Diga assim: enquanto tiver vasilha, vai ter azeite. Presta atenção nisso.
Quando todas as vasilhas estavam cheias, vai para o outro agora, para o 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus. Aonde ela foi? Ao homem de Deus. Diga comigo, é importante eu ser detalhista e eu ser obediente no detalhe. Porque muitas vezes, amadas, as pessoas elas são superficiais e elas tomam decisões sozinhas. Eu não estou falando que você tem que ser um alienado, mas eu estou dizendo que quando um homem de Deus te deu uma palavra, Deus é responsável pela palavra que o homem te deu. Então, se você me considera algo comum, eu sou só comum para você e não sirvo para nada na tua vida. Mas se você me olhar como um homem de Deus e como alguém que responde o céu, a sua vida vai mudar. Basta uma palavra que sair da minha boca. De verdade. Eu não estou falando isso para ser aquele, como se diz, é o guru, ser aquele que está ali. Não, eu estou falando o que a Bíblia diz a meu respeito. E a respeito daquilo que não é comum, porque eu deixei de ser um homem comum quando fui ungido ao meu ministério. E todos os pastores aqui que são ungidos ao ministério têm responsável pela palavra. E a palavra deles é tão importante que a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de tudo que nos foi dado. Porque quando mais é dado, mais é cobrado. Então, até aquilo que sai da minha boca, não é você que vai prestar conta, sou eu. Então, se eu te der uma direção, aquela direção vem de Deus. Se eu sou um homem de Deus. E agora, aquela palavra que eu falar, a responsabilidade é do céu. Isso que é interessante, porque não foi eu que me escolhi, foi Deus que me escolheu. Não foi eu que escolhi os pastores, foi Deus que escolheu os pastores. A não ser aqueles que dizem que são e não são. Mas ele disse, vá, venda o azeite, olha o que ele disse, vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e os seus filhos viverão do que sobrar. Paga a dívida primeiro. Porque esse milagre, só que diz assim, Deus não quer que eu pague a dívida. Diga assim, Deus quer que eu viva prosperamente e nunca mais fique endividado. É diferente. É muito diferente. Porque ele diz para ela, você vai lá, paga a dívida, e depois vocês, com o que sobrar, viva com o resto. Irmão, estava garantido a previdência dessa mulher e dos seus filhos. Enquanto vivesse. Porque aquele azeite nunca ia acabar. Porque enquanto houvesse vasilhas, havia azeite. E lá na casa deles, o que eles fabricavam? Milagre. Porque tinha um pouco de azeite. Tudo começou com um pouco de azeite. Agora eu quero trazer para você na área figurativa disso tudo. É quando como uma casa aprende a orar junto, fabricar azeite. É quando uma esposa e um marido sentam lá na sua cama, no seu quarto, e falam, vamos orar a respeito disso. Isso é fabricar a primeira porção do azeite para multiplicação. É aprender vivendo dentro da casa, chamar seus filhos, falar, vem aqui porque vocês têm que participar disso. Nós vamos orar e Deus vai fazer, e eles vão ver milagre na vida de vocês. E eles vão contar lá na frente, dizer assim, meu pai e minha mãe oravam, e eles oravam de dia, e de noite e de dia, Deus fazia milagre. Nós chegávamos em casa na viração do dia, o pai reunia, a mãe reunia, nós todos sentávamos em volta da mesa, e nós estávamos produzindo azeite, multiplicando nas vasilhas azeite. Porque a minha casa é uma casa de oração. Quando fala de azeite, irmão, podia ser qualquer outra coisa, mas é azeite. Se fala de oração, se fala de unção. Era uma casa que tinha ainda unção. E ela conta que o marido serviu o altar. Então, Deus tem compromisso com quem tem relacionamento com Ele.
Se relaciona com Deus, chama a sua casa, fala assim, ó, vamos orar aqui. Se vocês não têm o hábito, cria o hábito. Assim a gente não vai para a academia, a gente não vai fazer um monte de coisa. Tem gente que vai jogar pádel, tem gente que vai jogar, fazer crossfit, tem gente que vai fazer... E reunir para orar, para ler Bíblia, para pedir para Deus. Fala assim, vamos estar juntos, nós vamos estar orando junto aqui. Vamos fazer um culto aqui em casa de 15 minutos. Começa com 5, de 5 minutos. Vamos ler um texto da Bíblia e vamos orar. Por quê? Para que nem mal aconteça e ninguém roube, pega os nossos filhos como escravos. Tem muita gente que está tendo filho escravo do pecado, escravo das drogas, escravo do vício, escravo de um monte de coisa, irmãos. Escravo de jogos, escravo de bet. Por quê? Porque não tem óleo em casa. Porque não tem azeite em casa. E o milagre começa dentro de casa. Mas nós temos trabalhado tanto, tem corrido tanto. E daí? Se o melhor lugar para você parar um pouco e buscar Deus é dentro da sua casa, é o momento de você fazer isso. Porque para você correr menos, você precisa ter mais tempo com Deus, para você ter menos correrio, menos desespero, menos ansiedade, menos loucura, porque enquanto você está na presença dele, ele está trabalhando no seu negócio. Enquanto você está fabricando azeite ali, enquanto você está nutrindo os vasos, Deus está multiplicando o azeite. E aquela mulher ficou rica, ela tem azeite a vida inteira. Ó, quer comprar azeite, vai na casa da viúva do profeta, porque lá vende azeite. Diga assim, na minha casa tem azeite para vender. Amém ou não amém? Agora, se eu trato a minha casa como um lugar comum, que é onde eu só descanso, aonde eu vou só para dormir, e eu não construo altar na minha casa, é complicado. Vamos continuar nessa história. Eu quero falar sobre uma viúva, uma mulher rica. Primeiro uma viúva pobre, agora uma mulher rica. O que as duas tinham em comum? Certo dia, olha de novo Eliseu, certo dia, Eliseu foi a Sunem, e uma mulher rica, o que ela era? Rica. Insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Vamos comer lá em casa, vamos comer. Eu estou tomando manjar, eu não posso. Não, vamos comer. Não, eu estou tomando manjar, caiu dos meus cabelos, por isso que eu estou careca. Não, vamos comer. Começaram a comer. E gostou da comida dela. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Olha só. Eliseu, pois é, mulher rica, mulher do velho rico. Ele tinha o marido dela, o velho da lancha, o cabeça branca. Ele tinha muito dinheiro, mas ele era velho. Vocês vão ver isso. Ele era o cabeça branca, dono da lancha. Em vista disso, ela disse ao marido, sei que este homem que sempre vem aqui, olha irmão, virou freguês, né? É um santo homem de Deus. Diga assim, reconhecer a santidade de um homem santo. Como foi importante isso? Ela disse, eu reconheço que ele não é comum, que ele é santo. Vamos construir um pequeno quarto com paredes e tijolos no andar superior. Aonde? No andar superior, com paredes e tijolos. Quero dizer, vamos fazer uma suíte para esse homem. Não é aproveitar a casinha do cachorro. Não é pegar e fazer um barraquinho no fundo de casa. Não é um puxadinho paulista, aquele, sabe? Né? Quem é paulista sabe do que eu estou falando, né? Chegou um parente do Nordeste, vamos puxar, fazer um puxadinho. Né? Não é um puxadinho. Ela falou, vamos fazer um quarto no segundo piso. E esse quarto vai ser o quarto do homem de Deus. Vamos fazer com tijolos. Olha o que ela falou.
Para aquela época, irmão, era uma coisa fina. Top. Aquela época era Starlink lá em cima, ar-condicionado, se fosse trazer para o dia de hoje, né? Tinha um frigobar, já com Coca Zero para ele tomar, tudo preparadinho, e ainda uma caminha para o Geazi, que estava sempre do lado dele. Geazi era o moço do profeta. Vamos construir um pequeno quarto com paredes e tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Quer dizer, vamos mobiliar esse quarto com o melhor. Vamos deixar tudo para ele. Só que todo mundo olha ela construindo um quarto e mobiliando. Mas ela construía um altar para Deus. Ela construía um lugar de honra. Ela construía um lugar especial. Ela não construía um lugar comum. Isso que está a diferença. Veja bem, e não era um lugar que qualquer um podia usar. Era um lugar, aquele quarto, era um lugar onde ela recebia o homem de Deus. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Oh, glória! Ela mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. E ele a chamou, e quando esta veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. Ele ficou impactado. Você fez um quarto para mim. Você colocou uma cama para mim. Você colocou uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para mim. Eu estou sentindo muito honrado. Qual é o teu interesse? Mais ou menos assim. O que podemos fazer por você? Diga assim: sempre que eu sirvo, o céu se abre para que um milagre aconteça em minha vida. Entenda isso. E eu, em seu favor, que quer que eu interceda em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem e vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Cara, eu não consigo. Eu estou aqui desfrutando disso, cara. Eu quero dar um retorno. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho esse sentimento, às vezes, que eu posso fazer para uma pessoa que me faz o bem. Não sei se você é assim. Mas parece que a pessoa faz uma coisa para mim, eu tenho que fazer alguma coisa por ela. E esse foi o sentimento dele. Eu penso assim. Se alguém faz uma coisa boa por mim, eu logo penso, eu tenho que fazer alguma coisa de volta. Está dentro de mim isso. Eu não recebo aquilo apenas e recebo e estou feliz. Eu estou muito feliz e eu quero fazer alguma coisa. Então ele fala: eu posso interceder com o rei, eu posso falar com os comandantes do exército, nós podemos fazer o que tu quiser, porque eu sou Eliseu e todo mundo me respeita como homem de Deus. Mas eu gostaria de saber. Daí ela falou: não, eu estou bem aqui, estou no meio da minha gente, eu fiz com muito amor, é uma bênção, só de tu vir dormir aqui em casa, Eliseu, comer a minha comida, eu já estou muito feliz. Mesmo? Eu não fiz por intenção nenhuma, a não ser te receber, te honrar, porque eu te reconheço, porque eu sei que tu não é uma pessoa comum. E ele respondeu: bem, o Geazi, dando a ideia. Eu vi que ela não tem filho. E o velho dela é velho. Negócio é. Olha aqui, ó. Aí disse: Eliseu, vamos lá. Volta ali, senão vocês me quebram. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filho. E o marido é o velho da lancha. Ele é idoso.
Não tem nada não. E naquela época não tinha tadalafila e nem Viagra. Não é nada disso. Não recurso. No, not, denote recurso. Não tinha recurso. É? Então, Eliseu mandou chamá-la. E Geazi chamou. E ela veio até a porta. E Eliseu disse: por volta desta época, eu quero liberar uma palavra para você. Por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Eu libero essa palavra agora. No ano que vem, por essa época, você estará com seus filhos, com seu filho no braço. Quero liberar essa palavra para você. No ano que vem, por essa época, você estará com seu filho no braço. Muitas vezes não é um filho. É uma empresa que tu quer abrir. É um negócio que você precisa. É um milagre da sua vida. É uma casa que tu quer comprar. Mas muitas vezes é o filho. Mas eu quero liberar essa palavra aqui. E eu ainda não senti alguém com uma unção tão grande para receber essa palavra. De verdade. Eu não senti que alguém ainda fosse receber. Porque quando alguém recebe, eu sinto. E eu sei que o milagre está acontecendo. E hoje eu não estou sentindo nada aqui. Eu quero liberar essa palavra mais uma vez. Não sei se você está satisfeito com tudo que tem. Eu não sei se você ainda não tem nenhum sonho mais na sua vida. Mas o tema dessa mensagem é: eu, dono do meu sonho. Quem é o dono do seu sonho? Aquela mulher disse: quero filho. Não, ela não falou isso. Mas ela olhou: meu marido já é idoso. Filho, ainda esse ano, o ano que vem, quando eu voltar aqui, você terá o seu filho no colo. Você terá o seu milagre nas suas mãos. Não vai demorar mais que um ano, porque em 9 meses se concebe uma criança em um ventre e nasce uma criança. Então, em 9 meses, você vai ter um milagre na sua vida, o grande que você está esperando. Se você recebe, pelo amor de Deus, diga alguma coisa, se manifeste. Há uma liberação aqui agora nessa noite. Você vai receber milagre na sua vida. Por quê? Porque Deus está construindo agora. Porque quando Ele libera a palavra, Ele libera o esperma. A palavra é semente. Semente é esperma. E liberou a palavra, você engravida da palavra. Como Maria engravidou de Jesus pela palavra. Então, quando Deus lançou o esperma do haja luz, a semente, tá? Semente, haja luz. E até hoje, a luz está aí. Então, eu quero liberar para você essa palavra. Em 9 meses, Deus fará um milagre tão extraordinário na sua vida, como você nunca viu em toda a tua história. Aquilo que você achava impossível, Deus está abrindo portas para se tornar possível. Não importa, ainda que a circunstância diga não, ainda que todo mundo diga não, ainda que as eleições vão acontecer, ainda que acontecer qualquer coisa, mas eu libero uma palavra sobre ti. Se você recebe agora, em 9 meses, um milagre extraordinário vai estar acontecendo na sua vida. Em nome de Jesus. E eu quero, daqui 9 meses, ouvir você dizer: foi aquele culto. Irmãos, tinha uma mulher sentada ali atrás, 38 anos de idade, 12 anos fazendo coisa para gravidez, nunca engravidou, fez tudo para engravidar. Veio num culto e eu disse: aqui a mulher estéril, mãe de filhos. Naquele dia, 9 meses depois, o avô mandou a foto segurando o neto do colo, disse: minha filha teve. Foi aquele único culto que ela foi, recebeu a palavra, engravidou e mandou a foto para mim com o neném no colo. Ó, pastor, tantos anos, gastou tanto para ter um filho, fez tantas coisas
e nada podia fazer filho. E no recurso natural, Deus entrou no sobrenatural e fez. Irmãos, Deus tem algo para fazer na sua vida. Um milagre grande. Se você não precisar, Ele vai fazer na minha. Muito mais do que na sua. Porque se você não recebe, eu recebo em dobro. Vamos continuar. E ela disse assim: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Muitos estão pensando assim comigo aqui. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz a um filho. E o menino cresceu. E certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. E de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. E de repente ele começou a chamar o pai, gritando. Pode passar para o 20. E o servo pegou e levou a mãe. E o menino ficou no seu colo até o meio-dia e morreu. Escuta, eu vou dizer, eu vou liberar uma palavra para ti. Não faz velório no seu problema. Constrói altar. Não faça velório dos seus problemas. Constrói altares. Quem faz velório do problema, enterra problema e vive chorando o luto do problema que enterrou. Mas quem olha e constrói altar, não aceita o problema. O problema é assim: ou você aceita, absorve e diz, se conforma ou não. Então, um recado eu deixo para ti: não faça velório dos seus problemas. Construa altares. O que a mulher fez? Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama e saiu e fechou a porta. Ela pôs o menino aonde? Aonde? No altar que ela construiu. Todo mundo via quarto, mas ela via um lugar que não era comum. Aí que está a grande jogada. Se você chegar na igreja e dizer, que é comum, nada vai acontecer na minha vida, vai lá assistir um cultinho lá, cantar umas musiquinhas, e está tudo bem, vão dar risada com o apóstolo, papai, ele é engraçado, ele voltou. Nada vai acontecer na sua vida. Se o que eu falo, o que os pastores falam aqui para ti não faz sentido, ou faz sentido só para uma ajuda de custo, ou aquela coisa assim, autoajuda. Eu vou lá numa palestra. Irmão, eu não venho aqui, vai em outra, tem gente melhor que nós. Mas se você vem aqui, que é um milagre, você tem que pegar os frutos, as sementes do altar, tomar para o teu coração e falar, eu creio nessa palavra. Porque só é possível essa palavra criar um milagre na sua vida se você trazer como uma semente para o seu coração. E a Bíblia diz que o coração da gente é a terra. E se o coração for bom, a semente gerará frutos 100 por 1. Então ela recebe e ela coloca aquela criança onde? No altar que ela construiu. Todo mundo via a cama, todo mundo via a mesa, todo mundo via uma lamparina, todo mundo via uma cadeira. Irmão, cadeira fala de governo. Mesa fala de relacionamento. Cama fala de descanso. Diga comigo, eu preciso do governo de Deus, do relacionamento com Deus, do descanso em Deus e da luz da sabedoria de Deus.
ela constrói algo que tem base. Ela foi detalhista nos negócios. Ali, ela coloca o menino, vamos continuar. Depois chamou o marido e disse: preciso de um servo de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto logo. O que ela disse que ela precisava? Um servo e uma jumenta. Ela não pediu um cavalo, não pediu nada. Ela pediu uma jumenta, para saber que ia ir e voltar. Ela falou: me dá um servo e uma jumenta. Eu vou e volto. Escuta, ela falou assim, ó, o menino está morto lá no quarto. Ai, bem, amor, 13 anos atrás nós tivemos esse filho. Olha aí que deu. E aquele homem bobo veio, falou que nós ia ter filho. E nasceu o neném. E agora ele morreu. Ela fez isso? Não, me dá uma jumenta, um outro jumento que é teu empregado aí, né? Me dá um cara bom de andar. Prepara tudo que eu vou sair e volto logo. Porque meu filho está no altar. Não faça velório dos seus problemas. Constrói altares. Ela vai. Ele perguntou: mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é festa de lua nova, nem sábado. Não se preocupe, ela respondeu. Então mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos partir só para quando eu mandar. Diga assim: eu não vou parar e perder a minha atenção. Cara, não converse com ninguém no caminho. Vai. Diga assim: quando eu tenho um problema, eu tenho que tomar cuidado com as distrações. Diga: o meu foco é encontrar Deus, até que Ele responda. Ela não queria conversa com ninguém, irmão. Ela não queria papo com seu ninguém. Ela não queria lamentar o problema dela com ninguém. Porque ela não quis aquele problema. Ela falou: eu não aceito. Irmão, se você falar: o Brasil está mal, eu vejo, negócio. O cara falou para mim: não estão vendendo nada, me ligou essa semana: seguinte, como é que está a fábrica de vocês? Eu falei: está bombando. Está batendo meta, está vendendo tudo. Eu nem sei como está, eu Esteve que cuida. Mas eu não sou trouxa, irmão. Eu não vou abrir a boca para o diabo usar. Aqui nós estamos trabalhando no negócio, a construção está devagar. Eu falei: pois é, o nosso nunca fica devagar. Porque quando ficou devagar, o Deus foi lá e fechou 5 concorrentes nossos e falou: vem todo mundo de volta para cá. Diga assim: quem tem Deus, tem a solução. A mulher sabia. Não vou chorar, não vou reclamar, o menino está lá e vai resolver isso aqui. Eu não sou boba de ninguém. Eu sei que isso aqui não é para minha destruição, é para a glória, a honra e glória do nome de Jesus, porque aqui, nessa mesma casa, que nasceu um nenê de um homem velho, vai ressuscitar um menino morto. Diga assim: Deus faz milagre. Ele faz milagre. Irmão, se tu aceitar os problemas, o diabo vai deitar e rolar na sua vida. Vai fazer você: ai, Deus deu. Aí você vai cantar aquela música: Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. Deus deu 100 vezes mais para Jó. Toma cuidado com as musiquinhas que te conforta com as derrotas.
Assim partiu ela encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ela viu a distância, disse a Geazi, seu servo: olha, é a sunamita. Ela trazendo bolo para nós. Né, a gurizinha era... Deve ter bolo aí, uma nega maluca, uma cuca com linguiça, tá chegando a mulher do velho. Aí Geazi olhou assim: não sei não, você está com a cara de problema, Geazi. Não é nada, né? O cara é empolgado. Não é nada, profeta, está tranquilo. Você pode ter certeza que é uma cuca lá, a malinha dela. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Olha o que ele manda perguntar. Pergunta para ela, Geazi: está tudo bem com você? E o Geazi saiu a trote. E aí, tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: o quê? Está tudo bem. Diga comigo: quem constrói altar sabe que sempre vai estar tudo bem. Eu ofertei, eu fiz comida, eu dizimei, eu fiz tudo que tinha que fazer. Não tem nada para dar errado na minha vida. Eu não falhei. Então, está tudo bem. Pergunte se está tudo bem com ela. Ela já vai assim, já coloca, já é, né? E aí, está tudo bem com o velho? E o guri, está bem? Porque o velho mora de infarto, e o guri faz caca, né? Cai do cavalo, apronta alguma coisa. Ele já tomou. Falei, guri de 13 anos, é gurizinho, deve ter, né? Se cortado com facão, feito alguma coisa. Está tudo bem. E ela disse: tudo vai bem. Ao encontrar o homem de Deus, diga comigo: eu não tenho que me lamentar com ninguém que não pode resolver meu problema. O que adianta, amado? Tem gente que fica reclamando de tudo para todo mundo. As pessoas que tu reclama da tua vida, vai resolver seu problema? Não, eles vão gostar de ouvir. E vão sair contando para os outros: ah, fulano lá estava quebradinho, sabia? Meu Deus, contou para mim. Oh, coitadinho, né? Aí está vibrando por dentro que tu está, sabe, indo mal. Ai, fulana, morreu o filho, agora vai dar uma notícia. Eles vão até para as redes sociais contando o que tu contou. Ah, não vou falar o nome aqui para não me dar mal, mas aconteceu isso. Irmão, não conta teu problema para quem não pode resolver seu problema. Conta o seu problema para quem pode resolver. Quem pode resolver esse problema? Deus. Geazi pode? Não pode. Presta atenção, como que mulher inteligente. Ao encontrar o homem de Deus, o monte de espera, Geazi veio encontrar. Vamos lá para lá. E Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa ela em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor escondeu de mim a razão da sua angústia e nada me revelou. Não sei o que é. Então a mulher disse: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Ela botou ele, embretou ele. Botou na parede e falou assim: eu estava tudo bem. Eu disse que não precisava nada, estava tudo certo na minha vida. Ela escondia dentro dela uma necessidade. Ela viveu dentro dela uma vontade de ser mãe. Mas ela escondeu a vida inteira, porque ela não queria passar por isso. Ela sabia que aquilo para ela era impossível. Mas agora que ela teve, ela falou assim: agora que eu tenho, eu não
abro mão. Eu pedi filho, não pedi, estava tudo bem na minha vida. Por que tu me deu o que eu não pedi? Eu não falei para você, não me traga falsas esperanças. Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém cumprimentar, não responda. E quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. As orientações. Fala com ninguém, não faz nada, vai lá e leva o cajado e põe minha túnica e bota em cima do menino. E ela olhando. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor, e como tu vives, se ficares, não te deixarei. Então Eliseu foi com ela. Falou assim: agora tu vai comigo. Geazi, não é com ele que eu tenho negócio, não. Não foi para ele que eu fiz quarto, que eu fiz altar, que eu construí altar. Eu construí para Deus, para que tu ficasse sobre ele. Então, se você não for, eu não saio daqui. Vamos continuar. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: deu errado. Resumindo, cajado não funcionou e a túnica não funcionou. Então Geazi voltou para encontrar-se Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Vamos lá. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Mais uma vez, Eliseu viu uma cama, mas aquela mulher construiu um altar. Entenda isso, irmãos. Tem pessoas aqui nessa casa que já fizeram coisas tremendas que Deus nunca mais vai esquecer. E quando você faz uma coisa que Deus nunca esquece, amado, você está garantido. Só continuar fazendo. Só não largar Ele. Só falar: meu negócio é contigo. Lembra que nós fizemos um negócio lá atrás? Eu dei tudo que tinha. Eu movimentei tudo que tinha. Eu falei assim: agora é contigo minha vida. E eu entreguei tudo na tua mão. Então, se eu entreguei tudo na tua mão, eu entreguei meu sonho na tua mão, eu entreguei tudo na tua mão, agora eu só quero que o Senhor continue fazendo o que o Senhor fez lá atrás, que é milagre. Irmãos, tem gente que anda comigo aqui desde sempre. E são as pessoas que entenderam, que prosperam, que enriquecem. Pessoas passaram por mim aqui, por essa casa, pela igreja, por nós. Não por mim, por nós. E receberam palavras que transformou a vida deles. Eram para ser uns Zé Ruelas da vida, uns escravos. E se tornaram pessoas tremendas, mas muitas vezes desprezam seus começos, mas tem aqueles que permanecem até o fim e entendem. Tem um milagre na sua direção, eu garanto, na sua vida. Nós vamos viver o melhor tempo, porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. E semana que vem eu vou trazer uma notícia para vocês, uma novidade aqui que vocês vão vibrar de alegria. Eu tenho uma novidade que essa semana vai se confirmar. E eu vou trazer para vocês vão ficar felizes demais. Porque é algo assim que está no nosso coração guardado, que eu estou assim ansioso para entregar, mas eu não posso. Mas a gente vai contar um grande milagre que já aconteceu. Amém? E quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, ficou só, ele e o menino, e orou ao Senhor.
Depois subiu na cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a boca sobre ele, e os olhos sobre os dele, e as mãos sobre as dele, enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se esquentando, se aquecendo. Então Eliseu se levantou e se pôs-se a andar pela casa de um lado para o outro, e depois subiu à cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele, e o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Atim, 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 atim e atim. Está completo. Mais que ressuscitado, ressuscitadíssimo. Esse guri não morre cedo. Ele abre a porta. Eliseu chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Chama a sunamita. Ele assim o fez, e quando ela chegou, Eliseu disse: pega o seu filho. Vamos ficar de pé.